Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo para o canal. Dessa vez não vai ser um vídeo voltado para a área da programação, como eu tenho feito. Vai ser voltado para jogos, né? Que também é um do segmento aí que eu também pretendo seguir dentro do canal. E pro vídeo de hoje, né? Eu pretendo desenvolver uma simulação simples, né? Que é uma simulação de tráfego. Tráfego não, é uma IA simples, onde essa IA faz com que um objeto, que nesse caso esse objeto vai ser o nosso carro, ele ande, né, por determinados pontos, simulando como se fosse uma possível rota, né. No meu canal, para quem não sabe, eu já tenho alguns vídeos voltado para jogos, né. Tem essa série aqui da Unreal, né, onde eu tava criando um jogo. A minha ideia realmente era criar um jogo completo e vocês estarem aí seguindo essa saga. Só que eu tinha bastante coisa gravada já, tava só nos ajustes finais ali editando, só que tive um problema no meu SSD que eu tava armazenando esses vídeos e aí acabei perdendo bastante coisa. E aí por isso que eu parei, perdi até um pouco do gosto de querer continuar a série onde eu parei, até porque eu meio que me perdi. E então eu deixei pra lá. Assim, então, mais à frente eu tento construir uma outra série, né, da Unreal com outro jogo. Mas enfim, para a série de hoje, eu vou estar usando um engine diferente. É um engine que eu tô testando recentemente. Deve fazer umas 4, 5 semanas, umas 3 semanas que eu tô testando ela, na verdade. Que é o Roblox, né? Roblox é um camarada que tem me surpreendido pela sua leveza, pela sua construção de funcionalidade que é disponível nele. E bem que ele tem uma filosofia de desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de jogos, que meio que é o que eu procuro como estilo de vida, né? E são jogos com design simples, porém riquíssimos em termos de funcionalidade, jogabilidade, por aí vai. Então, pro nosso jogo, a gente vai estar aqui abrindo aqui um, um, um Base Plays normal, tá? Eu tô usando a versão mais recente aqui do Roblox. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui se eu tenho algum. Opa, vou fechar aqui. Aqui, About. Eu tô usando essa versão aqui, 0.88, 68 na verdade. Então, vamos lá. Bom, o nosso sistema, ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai ter, como eu falei pra vocês, eu tô estudando algumas coisas dentro do Roblox, e uma coisa que eu comecei a estudar é sobre sistema de tráfego, né? Até porque o joguinho que eu tô em mente, eu quero desenvolver, eu quero ter ali um sistema de tráfego, simples, nada tão complexo. E aí, cara, pesquisando muito na internet e tudo mais, eu acabei não encontrando muita coisa. E toda vez que eu encontrava algumas coisas, era uma coisa meio confusa. Eram uns vídeos lá da gringa. Então eu falei assim, cara, acho que eu vou tentar desenvolver algo da minha forma mesmo. E enfim, e vamos ver o que isso vai dar. Até porque eu queria algo simples, não queria algo tão complexo, né? Como eu disse, eu não quero um sistema de tráfego tão complexo. Pode ser que no futuro até eu aprimore isso, mas no começo vai ser algo bem simples. Então, para o nosso sistema aqui, a gente vai precisar, eu vou fazer ele utilizando parte, né? Que é aqui os blocos. Eu vou estar aqui simulando, eu vou colocar esse bloco aqui como sendo o nosso carro, né? Deixa eu dar uma aumentadinha nele aqui, dar uma espichadinha nele aqui e crescer ele um pouquinho. Beleza, então esse bloco aqui, ele vai estar simulando aqui o nosso carro. Vou estar trocando ele de cor, vou botar ele como um azul escuro. E aí como é que vai funcionar? Né? Lógico que esse carro aqui pode ser uma mesh, pode ser N coisas. Lógico que a gente está fazendo um sistema básico aqui, só para vocês entenderem como funciona. E agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando, vou estar criando alguns outros blocos, tá? Vou estar colocando esses blocos aqui na cor vermelha, só para dar uma distinguida deles. Vou dar um Ctrl D, vou duplicar eles, dar um Ctrl D de novo, duplicar, e aqui um outro Ctrl D. Bom, então aqui como é que funciona? Aqui eu tenho o meu veículo, essa parte aqui que vai ser meu veículo, então vou até botar o nome dele aqui de AI Vehicle, vou estar botando em inglês, tá pessoal? Vehicle. E essas partes aqui eu vou estar chamando eles de waypoints. Points ou point? Waypoints. Beleza. E aí eu vou estar colocando aqui o número 1. Deixa eu estar copiando esse cara aqui. Vou estar aqui colocando o número 2. Vou estar aqui colocando número 3. E vou estar aqui colocando número 4. Tá? Para esses pontos é importante que esse camarada aqui, o anchorhead, ele esteja desmarcado, tá? O collide esteja marcado, mas o anchorhead esteja habilitado. E outra coisa também que vocês podem fazer também é estar tirando a transparência dele. Botar em transparência 1, tá? Que aí ele fica como se não tivesse ali. Como se tivesse invisível, né? Mas por enquanto eu vou deixar os pontinhos aqui. E aí como é que a gente vai fazer? Aqui no nosso veículo, eu vou estar criando aqui um script local. E aí a gente vai estar programando esse cara aqui. A gente vai estar criando algumas variáveis, tá? Local primeiramente. Eu vou estar criando uma variável que chamado script part, ou seja, que essa variável ela vai ler esse script que está dentro da nossa parte, tá? Então eu posso botar aqui o comentário de o carro onde está o script colocado. Pronto. Vou definir uma variável de velocidade, né? Speed, vai ser igual a 15. Então vou colocar aqui velocidade do carro, pode ser. A IA me ajudando aí. Eu vou estar colocando o current speed,
que vai receber o valor de speed, né, que é a velocidade atual do carro. Opa. Atual do carro. Eu vou estar criando aqui current waypoint. Aqui eu vou estar dizendo o seguinte, eu vou estar definindo como o primeiro ponto, como se fosse o meu, minha origem, né? Eu vou estar, a como a IA tá me ajudando aqui com os comentários, até que eu vou estar utilizando ele aqui pra gente poder tá escrevendo esse código. Eu vou estar criando aqui também uma lista, onde essa lista ela vai guardar, né, todos os pontos do nosso caminho, né? Ou seja, vocês perceberam aqui que aqui eu criei vários pontos, então esses pontos aqui é por onde eu traçado praticamente que o carro vai fazer. Então o carro ele vai chegar até esse ponto, depois ele vai ver que vai existir um outro ponto na frente, assim, quando ele chegar nesse primeiro ponto, ele vai ver, existe mais um ponto à frente, aí ele vai verificar, vai pro ponto 2, aí ele vai ver, existe algum outro ponto, aí ele vai verificar aqui, e esses pontos também, ele vai seguir essa nomenclatura, então ele vai carregar essa lista de pontos, cada ponto desse vai ter, lógico, uma posição, né, e aí ele vai pegar exatamente a posição onde estão esses pontos, e com isso ele vai tentar se deslocar para eles. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a configuração aqui. Não é bem uma configuração de rotação, tá? Na verdade eu vou estar criando mais duas variáveis. Rotation torque, que é igual a 1000, e local. Opa. Rotation again. O que isso aqui significa? Na verdade eu vou botar 5000. Bom, esse camarada aqui é a força do motor de giro, se não me engano. E esse cara aqui é a precisão do giro. Ou seja, aqui é a força que o cara faz para virar o volante, ou seja, se o seu carro for pequeno, se o seu carro for grande, aqui como a gente meio que construiu um carro como se fosse um modelo médio, então a força que ele faz para girar, né, foi baseada nesses números aqui. Eu fiz vários testes, então já acabei utilizando esses aqui. Esses aqui são números que funcionaram de boa, para ser sincero. Então agora eu vou estar aqui criando uma função, onde nessa função a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai pegar a nossa lista, né, dos waypoints, beleza? E aí a gente vai meio que carregar, né, todas essas listas, todas as informações, na verdade, que a gente encontrar desse cara. Então, ou seja, como os nossos waypoints, eles são partes, né, lógico que eles podem ser outras coisas, mas dentro do nosso workspace, a gente vai estar procurando aqui esse tipo de material, vamos dizer assim, entendeu? Lógico que se fosse outro tipo de material, vocês poderiam estar configurando aqui como alguma outra coisa. Vamos lá. Aqui, aí sim, eu vou pegar o nome de cada parte daquele. Se cada parte daquela tiver este nome aqui, waypoint, né? Aí eu vou carregar ele para dentro de uma lista. Aí eu vou trazer parte ponto transparency igual a parte ponto collide igual a false, correct igual a true, e table.insert waypoints part. Então praticamente é isso. Então aqui eu tô adiciona na lista de pontos, aqui fica fixo no lugar, o carro passa através dos pontos e aqui torna invisível. Então é isso. Então aqui eu tô carregando todos esses pontos aqui. Você pode criar quantos pontos você quiser, ou seja, você pode criar as rotas que você quiser dentro do mapa e aí você vai adicionando lá. Com isso, depois eu faço um table.sort waypoints function recebendo B. Vou dar aqui um return to number a ponto name match. Aí aqui eu vou estar colocando um demais. Esse cara aqui, ele vai pegar um número. To number b name match demais. Então aqui, cara, o que esse cara aqui faz? Ele praticamente ordena pontos pelos números no nome. Ou seja, ali, vocês devem ter visto que eu criei uma certa ordem, né? Waypoint 1, aí ele vai pegar aqui o waypoint 2 e por aí vai. Né? E por aí vai. Então, ou seja, aqui ele vai, assim que ele adiciona esses waypoints, né, esses pontos dentro dessa tabela, dentro dessa lista, na verdade, ele aqui embaixo ele acaba criando uma ordenação para essa tabela. E aí, agora a gente precisa movimentar o carro, né? Então a gente vai abrir aqui uma outra função local, vou chamar ela de movecard.
eu vou estar passando essa variável aqui para ele. Vamos aqui, if myPoints igual a 0, setup points end, tá. Então é outro. Aqui como é que funciona? Essa variável dt que eu tô passando aqui, né, é como se fosse mesmo, é a diferença do tempo do frame, né? Então, ou seja, ele fica como se fosse um reloginho, e aí ele vai pegar tipo a posição do que eu tava no meu último frame e aí a posição do meu frame atual. Aqui embaixo ele vai estar esse cara aqui, isso aqui para o carro se não tiver pontos, e esse cara aqui, isso aí, pronto. Então eu tenho praticamente esses dois pontos aqui, essas duas configurações aí criadas, né? E aí vamos lá. Então eu vou criar aqui uma outra variável chamada de target. Eu vou pegar meus iPoints. Vou estar passando qual é meu ponto, né, original. Pego o ponto atual. Aqui eu vou estar... Se não existir nenhum ponto, eu simplesmente saio. É como se fosse uma verificação. Opa, aqui tem. Aqui, local direction. Target ponto position. Opa. Bom, aqui, esse cara aqui, ele simplesmente faz o seguinte. Ele praticamente faz o cálculo da direção do ponto alvo, ou seja, e ele também é responsável por fazer com que o carro calcule, ele funciona como um GPS, né? Ele vai até um ponto e verifica se se quando ele chega naquele ponto ele precisa virar para direita ou para esquerda. Tá? Praticamente essa função aqui faz isso. E aí eu tenho um outro camarada, que é esse aqui de baixo, que é a distância dele. Novamente eu vou estar pegando a posição. Desse de baixo aqui, praticamente é esse cara que calcula a distância do ponto e o carro. Então, enquanto ele verifica a questão da direção, ou seja, se ele chega num ponto ele tem que virar para a esquerda ou direita, o outro ele calcula uma direção entre o ponto e o carro. E aí, com base nisso, aí a gente pode fazer com que a gente tenha esse movimento. Então, a gente vai pegar o Body Velocity, Find for the Shooting, Body Velocity, Distance.new, Body Velocity. Bom, vamos lá. Aqui eu tô criando, né? Na verdade aqui não chega a ser um vetor, mas eu tô criando praticamente um controle de velocidade. Aqui eu tô criando um vetor de velocidade. E aqui eu tô definindo a velocidade e direção do carro. Beleza. Aí aqui eu vou estar usando esse camarada aqui mesmo, só que aqui eu vou estar alterando os valores. Vou estar colocando 4.000, 4.000 e 4.000. Então aqui, né, a gente tem aqui a força do movimento, como a gente já foi calculado aqui. E, beleza. Opa, nossa, já tinha me ajudado aqui. Pronto, cá. Né? Ou seja, a gente está realmente pegando todas as informações que a gente tem e está aplicando esse body belt e exatamente praticamente a gente está pegando as informações do carro, né, que é o nosso parte aqui criado, toda a informação que ele tem, e a gente aplica ele dentro desse body belt, né, como se fosse criando um filho para ele. Tá? Antes que vocês me perguntem, né, Wallace, eu tô vendo que tem uma IA aí que tá te ajudando, né, a escrever os códigos e tudo mais. Bom, essa IA é da própria Engine. Eu não instalei nada, não configurei nada. Por incrível que pareça, é uma das coisas também que eu gostei muito nela, que como eu disse pra vocês, tem pouco tempo que eu tô utilizando a Roblox, comecei menos de 3 semanas e tal, vi alguns vídeos no YouTube, enfim, e desde então eu tenho tentado, né, desenvolver alguma coisa aqui, até por questões de aprendizado, né, e tenho gostado bastante. Por exemplo, eu disse, esse código que eu desenvolvi aqui, nossa, eu tive ajuda praticamente dessa lógico, eu tive uma ajuda do nosso amigo Gepeto, claro, mas a grande maioria das coisas foi realmente a própria IA me ajudando da aplicação aqui, dessa Engine.
me ajudando a desenvolver isso. Então achei bem legal. E aqui, vamos lá, tudo bom. O que foi feito aqui? Aqui, eu tô calculando para onde o carro está olhando. Tá? Aqui, aqui meio que ele rotaciona o carro, tá? Porque ele meio que ele diz para onde que o carro tem que olhar praticamente. Então pode ser que em algum momento o carro possivelmente pode ser que ele dê um giro 360 até para ele saber se posicionar aonde que ele está no mapa, ou até mesmo para ele saber aonde que estão os pontos, né? Se seu carro, por exemplo, a gente aqui está se baseando que o nosso Z, né, é o nosso guia de referência. Então, ou seja, o olhar do nosso carro é aqui para frente. Então, como ele já está olhando para frente, então ele não vai dar um giro de 360 para tentar se encontrar aonde está os nossos pontos. Então, como ele olhou para frente e como ele já tá aqui na posição correta, então ele já vai ver esse camarada aqui, né? E aí ele vai seguir aqui o caminho que ele tem que seguir. Agora, se a orientação dele estiver diferente, né? Vamos supor que o Z dele, ao invés de estiver aqui para frente, tá? Que estaria aqui de lado. Ele possivelmente daria um giro 360 para tentar alinhar, né? Com a visão dele. Praticamente é isso. E aqui a gente faz, como disse, depois que ele dá esse giro, ele faz uma posição do carro. E aqui, ó, posiciona o carro na posição correta e depois marca, né? Como se estivesse pronto. Ou seja, é essa posição que o carro tem que ficar e pronto, acabou. E aí a gente. Aí o carro anda. If not, não end, beleza. E aí o que a gente faz? A gente agora vai criar um body giro. Find deferred shield. Opa, giro com Y. Distância 1000. C-frame. Body giro.max. Nem sempre a IA me ajuda, né? Ela poderia ter completado aqui pra mim. Aí aqui eu vou estar passando pra ele Rotation Torque. Daqui a pouco eu explico, tá, pessoal? Só pra o vídeo não ficar tão grande. Rotation Torque, tá? E aqui, body giro. P. Point. Aqui, Rotation Again. Bom, aqui o que tá funcionando? A gente tá criando os comentários, né, tá sendo melhor do que meus comentários que eu tô pensando, tá, pessoal? Praticamente a gente cria realmente um body giro para rotacionar o carro, né? Então, se a gente cria aqui um mecanismo para definir qual é a rota, né, qual a orientação do body giro. Isso. Aí aqui ajusta a precisão do giro e aqui aplica. Beleza. Então, beleza. Aqui a gente tem a parte do body giro, né? Esse script aqui, essa parte do script, praticamente, ele tem a funcionalidade de rotacionar o carro. Se ele vai virar para direita ou se ele vai virar para esquerda. Aqui ele pega praticamente a posição, né? A orientação que o carro está, entendeu? Aonde que ele está posicionado. Como eu disse aqui para vocês, que é para onde que esse carro está olhando. Então, se ele estiver na frente, vamos supor, o carro ele chegou aqui a esse segundo ponto. Se ele vê que não tem nada na frente dele, o que ele faz? Ele gira. Ele dá um giro de 360 e vê para onde que ele vai. Só que ele não chega num 360 completo. Vamos supor que ele dá um giro tipo de 45 graus e vê se ele vê algum outro ponto. Aí se ele para de girar e vai até os pontos. Ele novamente aqui ele gira e vem fazendo esse quadrado, né? Lógico que vocês podem colocar aqui como eu disse, o layout que vocês quiserem. E aí, agora a gente faz uma verificação aqui. Bom, aqui praticamente, nesse cálculo aqui, praticamente, ele diz o seguinte: se a gente encontrou um ponto e aquele ponto, e se existir mais um, né, ele vai para o próximo ponto. O que acontece? A gente carrega na nossa lista vários pontos, né? Então eu cheguei a ter um ponto. Se eu cheguei a esse ponto, ele vai para o segundo ponto. Apesar de a gente já ter um algoritmo que, por exemplo, ele diz que aqui, ele chegou aqui, ele tá vendo esse cara aqui, então ele chega aqui. Quando ele vê o outro ponto, ele diz, pô, cara, eu encontrei o segundo ponto, então eu vou até ele. Aí ele gira aqui 45 graus e, pô, cara, eu encontrei um outro ponto, então beleza, eu vou até o terceiro ponto. Então ele é como se eu passasse para ele aquelas coordenadas que eu falei, né? Tipo, eu tenho os meus pontos e dentro daqueles pontos eu tento ir até eles. Depois disso, a gente vai estar passando aqui o nosso setup e vamos estar adicionando isso aqui ao serviço do nosso
do nosso jogo, né? Deixa eu estar aqui adicionando aqui, Herbert, Connect, publicar. Não vou salvar, tá? Bom, se tiver tudo certo, nosso carrinho vai andar aqui entre esses pontos. Vou estar aqui adicionando o play da câmera. Vamos ver. Bom, ele não mandou. Deixa eu ver do porquê que ele não mandou. Nosso carro tá... Deixa eu tirar isso aqui. Beleza, não tá ancorado. Nossos waypoints também não estão ancorados. Nosso veículo também não está ancorado. Bom, pessoal, consegui resolver aqui, tá? A primeira coisa que vocês vão verificar é o seguinte, se o carrinho de vocês, ele não está tão grande, né? Se ele estiver grande, vocês podem vir aqui, tá? Justamente aqui no nossa força do movimento e aumentar. Se não me engano, aqui os valores estavam 4.000, e aí eu peguei e coloquei para 10.000. E aí ele tá fazendo com que o carro ande um pouco mais rápido, quer dizer, ele tá tendo mais força, né, para poder movimentar esse carrinho. E a outra coisa, verifica também se aqui os nossos waypoints, eles estão com o Cancolide e o desmarcado, claro, e o Anchorhead marcado. Tá? Todos esses pontos têm que estar desmarcados. Então agora, se eu clicar aqui em Run, tá vendo? Eu tenho ali ele dá uma freada, né, que é como se ele não quisesse ter colisão, né, vamos dizer assim, entendeu? Aí ele freia, viu que dá para ir, e vai, segue a vida, né? Então, pessoal, praticamente é isso. Então, assim, para ficar uma coisa um pouco mais realista, a gente pode fazer o seguinte. Vamos aqui no nosso box. Pegar aqui. Opa, load. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui rapidinho. Pode ser isso aqui mesmo. Vamos estar adicionando aqui. Tá. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Deixa eu ver esse cara aqui mesmo. Deixa eu carregar aqui. Tá, beleza. Deixa eu dar um Ctrl D aqui de novo. Trazer ele pra cá. E aí eu posso fazer isso aqui, Ctrl D. Bom, criei aqui rapidinho aqui uma estradinha, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou adicionar aqui meu carrinho. Vou pegar aqui meus pontos. Só ajustar eles aqui. Vou trazer esse ponto pra cá. Então se eu der um run, aqui o nosso carrinho se movimentando. Eu posso estar aumentando aqui também a velocidade dele, porque senão ele vai ficar toda a vida dentro desse cara aqui. Vamos botar a velocidade dele pra 25. Só pra ele andar um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Eu acho que ainda vou aumentar um pouquinho mais a velocidade dele. Tá 40. Só pra ele fazer esse trajeto aqui pra gente mais rápido. Aí ele vai chegar aqui. Tá, pá. Virou aqui rapidinho. Tá, beleza. E aí, tem até um negócio que eu posso fazer aqui no script. Que meio que eu vou dar isso aqui de presente pra vocês. Tá? Eu vou estar colocando isso aqui. O que isso aqui faz? Isso aqui é um debug praticamente visual, né? Praticamente explicando praticamente tudo aquilo que eu disse. Vocês podem pausar o vídeo aí e tá adicionando esse cara aqui. Porque ele traça simplesmente uma linha. Ó. Ele traça uma linha que é como se fosse a rota que ele tem que seguir. Se eu aumentar aqui, ó, tá vendo lá? Ele traça uma linha. Um debugzinho que vocês podem estar utilizando aí para quando estiver desenvolvendo o tráfego de vocês. E para vocês verem como é que essas rotas estão seguindo direitinho. E outra coisa, dá para adicionar mais de um veículo. Ou seja, se você vier aqui dar um duplicar, né? Vamos dar aqui um espaço aqui. E vamos adicionar aqui eu não sei se vai ter colisão. Deixa eu ver. Adicionei um espaço aqui entre um e outro. Opa, minha câmera aqui que tá. Não pegou legal. Aí um virou. Outro virou também. Um virou e o outro virou também. E assim você pode adicionar quantos pontos você quiser. E aí você tem aí um sistema de tráfego aí básico das coisas, né? Bom, pessoal, esse é o videozinho que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Caso tenha alguma dúvida e tudo mais, entre em contato lá no chat, posta lá tua dúvida que eu tentarei responder. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, né? Não esqueça também de compartilhar também. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até mais. Fui.